Bom, pessoal, boa noite. Vamos falar então a respeito do Pierre Menard, autor do Quixote, de Jorge Luiz Borges, 1970. Bom, Pierre Menard, autor do Quixote. Pierre Menard, autor do Quixote, é o terceiro conto do livro Ficciones, que foi publicado por Jorge Luiz Borges em Buenos Aires em 1944. Com esta obra, Borges ganhou o grande prêmio de honra da Sociedade Argentina de Escritores. E nela estão alguns dos contos mais importantes de sua carreira literária, tais como a Biblioteca de Babel, El Jardín de los Senderos, que se bifurcam. Bom, então aí, né, vocês podem ver que esse grande conto, conto que hoje em dia é uma base ou uma referência da literatura, ele faz parte de uma obra, né, de Quixote chamada Ficciones. Bom, conceito da tradução. Segundo Borges, a poesia não é tradutiva, apenas a prosa. E Borges fornece inclusive uma prova de que a prosa se pode traduzir-se. Todo o mundo está de acordo em que El Quijote é uma grande novela, e sí, sin embargo, como lo hizo Grotar Grossac, los mayores elogios han sido hechos por personas que leyeron esta obra traducidas. Então Borges aqui, na ideia que ele nos passa, né, que a poesia ela não, é impossível de ser traduzida, acredito que seja devido à forma da rima ou mesmo do romancismo, mas sim a prosa, que é o diálogo, onde ele traduz de forma não de palavra a palavra, mas sim do sentido da frase. Então, eu vou falar bem pouquinho, sobre a relação que existe, que a professora pede para que se explicite essa relação entre esse texto lido para atividade e os textos lidos para atividade preparatória. Analisando, você pode fazer um paralelo entre esse texto e os três textos, quando se observa justamente Borges questionando essa neutralidade. De certa forma, Borges o tempo todo ele questiona tanto a indicibilidade quanto a neutralidade, quanto a imparcialidade do tradutor, ou tudo que possa, de certa forma, deixar o tradutor de fora, que na verdade ele trabalha essa questão de que o tradutor, a grosso modo, ele diz que o tradutor ele não está traduzindo, mas ele está reescrevendo, ou está produzindo uma nova obra. Ele está trazendo aquela ideia do autor para aquele público, para a sua ideia, daquela ideia do autor para esse público aqui agora, né? E os três textos, com uma certa limitação, ela tem paralelos com essa ideia. O texto de Gomes, né, ele trabalha essa questão da voz do tradutor, né? Quando nós estamos lendo Dostoiévski ou qualquer coisa assim parecida, nós estamos realmente lendo Dostoiévski ou nós estamos lendo Dostoiévski e vodka e qualquer coisa parecida? Então nós estamos lendo esse autor, ou nós estamos lendo a impressão do tradutor sobre esse autor e sobre as ideias, o entendimento das ideias desse autor. Estamos lendo uma obra paralela, de repente, à obra do Dostoiévski, realmente não é a minha especialidade. Então, inclusive o autor ele cita aí, por exemplo, alguns trabalhos de outros autores, né? No caso Hermans, que até foi citado ali também, eu tinha notado, já foi citado, que ele fala que é ilusória essa questão da indivisibilidade do tradutor, porque essa trazida do autor para o leitor,
na verdade, ela acontece justamente por uma ação do tradutor. O Gomes, no começo do trabalho, ele começa falando que a escolha de uma forma literária, se vai ser fantasia, fantástica, se vai ser qual vai ser o tipo de obra literária, ela, no próprio autor, ela é influenciada tanto pelo meio cultural que esse autor vive, quanto pelas suas próprias preferências. Então, o autor ele tem um meio cultural, ele tem uma preferência, e o leitor ele tem totalmente outra, né? que nesse processo direto, esse leitor jamais captaria esse meio, ele viver num meio totalmente distinto, cultural, tendo uma preferência distinta, ele jamais captaria toda essa sensação que o autor está tendo quando está produzindo a obra. E o tradutor, o que ele faz? Ele tenta, de certa forma, fazer uma ligação entre essas duas pontas, né, da obra literária. Uma ponta é o autor, a outra ponta é o tradutor, que na verdade elas trabalham em via dupla, né? Que tanto o leitor influencia o autor, quanto o autor influencia o leitor. Então, justamente baseado nessa ideia, como se apresenta no primeiro texto, você já pode ter uma ideia de que ele trabalha essa mesma ideia do Borges, ali desse trabalho todo, no terceiro texto lá, vai ter uma frase de Venuti, no segundo texto, que ele fala sobre esse trabalho do tradutor como uma desconstrução da obra, né? Que na verdade o tradutor ele desconstrói a obra do autor, ele pega aquela mesma essência, aquelas mesmas peças, e reconstrói de forma que seja visível literariamente para esse tradutor. Então, para mim, esse é o paralelo que existe, essa é a relação. Os três textos, os outros dois textos também trabalham da manipulação, que fala dos grupos Tel Aviv e europeu norte-americano, que também, de certa forma, trabalha essa questão do deslocamento do texto fonte para o textual, através de todo esse trabalho de pesquisa, envolvendo todo o trabalho de pesquisa, e que inevitavelmente vai incidir sobre essa questão da influência do tradutor. E por último, o último texto que trata a questão da visibilidade, né, que vai trazer também mais alguns trabalhos, algumas citações de Hermas e de Venuti, que também que trabalha aquela questão lá do Schmeier, sei lá como é o nome daquele autor, Schleiermacher, que essa questão da estrangeirização da domesticação, que o Venuti também, em cima dessa tarefa, dessa ideia, ele também acaba defendendo essa invisibilidade do tradutor, afirmando que o mesmo não pode ficar, ele não pode ficar neutro, nem dentro e nem fora do texto, quando está trabalhando no contexto. Nossa. Então, o papel do tradutor, na verdade, aqui só para encerrar, seria justamente essa questão de reconstruir, refazer a obra, né? Criar uma nova obra em um novo contexto. Não sei se eu estou sendo bem explicativo quanto a isso, né? A primeira vez que eu vi esse Quixote de Menard, eu até não entendi muito bem do que se tratava, depois que eu fui verificar que ele trabalha de uma forma bastante embora criativa, essa questão da tradução, ao traduzir
não só a obra, como o próprio autor da obra, criando um fictício autor de um novo texto, né? Então, aqui fala sobre os textos Cervantes de Machado, que são idênticos, mas que o segundo é muito mais rico e mais ambíguo, né? Como alguns criticariam, né? Mas ele teria nessa ambiguidade a sua própria riqueza. Essa é uma afirmação do meu colega, que trata sobre essa questão. Na verdade, o meu companheiro colocou essa parte para ele falar, e eu estou terminando. Mas, bom, em meu ponto de vista, eu concordo com Borges a respeito de ser impossível a tradução de uma obra exatamente à original, pois seu conceito e sua prática tradutória variam devido a anacronismo relacionado às condições regionalistas. Aqui diz a respeito de quando uma obra é traduzida lá do século XV, na atualidade, o tradutor ele tenta atualizar de forma que seja melhor compreendido. O processo tradutório enriquece o texto traduzido devido à atualização de situações históricas, culturais, tornando assim a obra com maior facilidade de compreensão ao leitor. Próximo.